Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017. O ano voou, hein? Já estamos em novembro, daqui a pouco tá cheio de Papai Noel espalhado pela cidade aí. Muito boa tarde, muito obrigado por acompanhar mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje eu volto a falar com o Dr. Carlos Ferrari, que agora já é sócio do programa, já está em casa aqui, né? E hoje a gente vai falar de fundos de desenvolvimento imobiliário. Não exatamente dos que já tem, mas do potencial que há para estruturar esses fundos, o quanto todo mundo teria a ganhar, né? Pela transparência, pela profissionalização. Vai ter um papo muito bom com quem sabe muito sobre isso. Tenho certeza que vai despertar a curiosidade de você que talvez não invista em fundo imobiliário, mas investe em imóveis, investe na incorporação, investe no desenvolvimento. Talvez um fundo imobiliário seja um veículo bem interessante para te auxiliar, para que isso seja mais eficiente e tenha até vantagens tributárias. Você não perde por esperar, já já com o Dr. Carlos Ferrari. E antes eu vou falar dos fatos relevantes da semana. Foi uma semana até agitada, bastante fato relevante. Então vamos dar início aqui. Eu quero falar dos fatos relevantes, começando do BTG Pactual Corporate Office Fund, o BC Fund, né, o BRCR11. No dia 31/10, eles anunciaram a redução da taxa de gestão de 1,5% ao ano para 1,1% ao ano, isso sobre o valor de mercado. Então ela já está vigindo, né, desde ontem, dia 1º de novembro, e vai até dia 1º de outubro de 2019. Então um desconto dado voluntariamente pelo gestor, um desconto na taxa de gestão até 2019. Também no dia 31/10, o 20 Shopping Centers, fundo novo, acabou de fazer a captação, é o VISC11, administrado pela BRL Trust, anunciou o pré-pagamento parcial dos CRIs devidos pelo fundo no total de 133 milhões. Então esse fundo veio captar 500 milhões de reais, a captação não foi de todo o valor, então ele está fazendo um pré-pagamento dos CRIs como pretendia, mas esse pré-pagamento está sendo parcial, porque a captação foi parcial. Como vai ser? 125,4 milhões é para pagar o CRI emitido em 2014 no valor de 132 milhões. Quer dizer, quando foi emitido, ele foi emitido por 132 milhões em 2014. E agora está sendo feito um pré-pagamento de 125,4 milhões. Sobra ainda um saldo deste CRI de 21,1 milhões. E o outro, 7,9 milhões, é para pagar o CRI emitido em 2015, que tinha na época valor original de 72,6 milhões. E o vencimento era para 2029. Então vai sobrar ainda um saldo deste CRI de 68,9 milhões. Então tá aí, o fundo está de pé, terminou essa primeira oferta e sobrou uma parte da dívida, uma dívida que se esperava fosse totalmente quitada com o IPO. Sobrou uma parte. Então aproveito já, agora que passou o período de silêncio, para convidar o pessoal da Vintia, vem aqui falar dos imóveis, falar do fundo, explicar a questão da dívida, dos CRIs. Vai ser um prazer, vai ser um serviço para todo mundo do mercado. Espaço aberto, hein? Outro fundo imobiliário, o JS Real Estate Multigestão, que é administrado pelo Banco J Safra, também no dia 31 de outubro, confirmou aquele outro fato relevante sobre a aquisição de 100% das cotas da BRE Ponte 2 Empreendimentos e Participações S.A. Eu já tinha falado desse fato relevante aqui e disse que essa aquisição ela só não estava ainda perfeita porque o locatário tinha direito de preferência, então faltava a manifestação do locatário. Então agora veio um novo fato relevante apenas para dizer que está concluída a aquisição, ou seja, o locatário não exerceu o seu direito de preferência, o fundo passa a ser o detentor dessa empresa, que por sua vez é detentora de 64,3% do imóvel WTNU3, que é esse que você vê aí na foto. O fundo passa a ter 61% dos seus ativos alocados em imóveis para renda. Era um fundo principalmente de papel e agora passa a ter 61% de um imóvel para renda. É isso aí, o mercado vai mudando e os fundos imobiliários vão acompanhando. Outro fato relevante, dia 31 de outubro, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pela Oliveira Trust, anunciou um novo contrato de locação dos conjuntos 81 e 83 por 60 meses. Essa área alocada representa 7,25% da área bruta locável do fundo e o locatário é a empresa Mercado Bitcoin. Então esse fato relevante me chamou a atenção,
por alguns motivos. Primeiro, eu fiquei imaginando como se faz uma análise de risco de crédito de uma empresa que é de um setor tão novo, de um setor desconhecido, né? Muito interessante, uma exchange de Bitcoin. Claro, ela pode ser locatária de qualquer imóvel, a questão é quem está alugando o imóvel, como que analisa um negócio tão novo, tão moderno, tão desconhecido. Então essa é uma curiosidade, uma dúvida que me surgiu. E depois, como eu costumo dizer, quem já foi meu aluno, seja aqui no curso online, seja nos cursos presenciais, sabe que eu sempre digo que não existe negócio sem imóvel. Então a gente está falando de bitcoins, que para alguns é algo extremamente moderno, seria o que tem de vanguarda aí na tecnologia. Mesmo uma empresa que vem negociar bitcoins precisa do ativo mais tradicional de todos, que é um imóvel. Não existe negócio sem imóvel. E um imóvel sempre encontra a sua vocação. Sai uma empresa, entra outra, ou pega o imóvel e faz uma repaginada, um retrofit, e ele passa a ter uma outra utilidade. Por isso que é bacana pensar em imóvel e investir em fundo imobiliário. Pode mudar de real para Bitcoin, não importa, continua tendo um imóvel lá como a parte basilar do negócio de cada um. Ainda não inventaram um negócio que não demande um imóvel. Até um home office precisa de um imóvel, que é a casa do trabalhador, né? Mais um fator relevante, o Senesp, no dia 1º desse mês, anunciou a rescisão de contrato de locação com a Samsung Eletrônica da Amazônia. Ela deve sair no dia 25 de fevereiro de 2018. Essa área ela corresponde a 6.141 metros quadrados. Então, se confirmada essa desocupação, a vacância desse fundo passa para 55% e a distribuição de rendimento deve ser impactada em 28,7%. Mas olha, isso é para fevereiro de 2018. Não estou falando que o próximo rendimento vai ser impactado, não é isso. Aliás, não sou eu que estou falando, é um fato relevante. Então, se confirmada essa desocupação, aí sim deve ter uma diminuição no rendimento em 28,7%. Ok? Quero aproveitar e te falar do curso online que a gente gravou aqui, eu, em parceria com o Infomoney, o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Você encontra ele na página do Infomoney, já vou te mostrar como chegar até lá. É um curso de cerca de 9 horas de duração, mas ao adquirir, você adquire o acesso ao sistema por 12 meses. Então você vai assistir essas 9 horas do jeito que quiser, no seu melhor horário, e tem 12 meses. Você pode assistir o curso várias vezes, pode assistir uma aula várias vezes, como bem quiser. Curso online tem suas vantagens, sabe? A dificuldade de um curso online é a nossa disciplina. Eu tenho que pensar, estou fazendo um curso, tenho que reservar um tempinho, toda semana, alguma coisa assim, para fazer esse curso. Mas as principais vantagens é a retenção, a qualidade da retenção. Porque se você não está num dia bom, você falta naquela aula e volta no dia seguinte. Ou você pausa um pouco, vai tomar um café e a aula continua a hora que você quiser. Ou volta um pouco para ouvir a explicação do professor de novo. Então o curso online é uma mudança, a educação à distância é uma mudança, uma tecnologia que vale a pena experimentar. E nesse ponto eu posso falar com tranquilidade porque muita gente já experimentou nesse país inteiro e eu recebo muitos elogios, muita gente que fala que valeu muito a pena fazer o curso, o que me agrada muito. Fico muito feliz como professor, porque esse é o objetivo, né? Então quero te mostrar aqui, ó, no site do Infomoney, tá aí na sua tela, ó. Já de cara você vai encontrar aqui, ó, aprenda a investir com o Infomoney Cursos. Clicando aqui, vai encontrar uma série de bons cursos. E um pouquinho mais para baixo, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Saiba mais, tem todas as informações que você precisa. Pode ficar tranquilo, você vai investir um dinheiro que te retorna muito fácil. Seja porque você deixou de tomar uma decisão errada, seja porque você tomou uma decisão acertada fazendo os seus investimentos. Mesmo você que já investe em fundo imobiliário, garanto que vai te trazer bastante conhecimento para melhorar a sua alocação. Muito bem, e por fim, te convidar a bater um papo comigo lá na minha página do Facebook, é o facebook.com/ArthurVMoraes. Me encontra lá o professor Arthur Vieira de Moraes. Ok? Te espero lá, manda um recadinho para mim. Hora de conversar com o Dr. Carlos Ferrari, sócio do NFA Advogados e sócio do programa Fundos Imobiliários já, né? Sem dúvida. Obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado, Arthur, mais uma vez estar presente. Parabéns ao programa,
a você pelo excelente trabalho aí que tem feito com esse produto fundo imobiliário que precisava desse espaço aqui para se apresentar, né, para o grande público e mostrar a ferramenta tão importante que ele é para a economia, para viabilizar negócio e para desenvolver ainda mais o setor imobiliário. Aí Assim como o curso, eu recebo muitos comentários a respeito do programa. E gente de todas as áreas, isso que é bacana, né? Sem dúvida. Hoje está aqui um advogado. Aqui um advogado vem falar de tudo. Vem aprender e vem falar. A gente fala de curso, quão importante é a gente continuar se especializando. Eu trabalho com fundo imobiliário há 15 anos, 16 anos. E ainda estou aprendendo, né? E ainda estou aprendendo com sempre coisas novas, aspectos e óticas diferentes. E é fundamental aí continuar olhando e debatendo, trocando experiência. E esse foro aqui é excelente para isso. Ensinando, que eu vejo que você tem bastante aula, vejo sempre aqueles eventos da Capital Aberto, você está sempre lá dando uma palestrinha. Imagina, né? Obrigado. Tentando contribuir para que esse conhecimento se dissemine realmente, né? Eu tive a oportunidade de começar bem no início da indústria, tinha um número menor e exemplos menores aí de operações, e esse espaço aí, esse tempo todo foi trazendo um número importante de experiência que hoje é melhor que seja disseminada, sem dúvida nenhuma. Então, eu puxo a sardinha, também sou advogado, não exerço, mas também sou advogado, mas as pessoas acham que para uma obra subir, precisa só do engenheiro e dos pilastros, né? Na verdade, quem deixa a obra de pé antes é o advogado, né? É fundamental pensar bastante, né, antes de começar essa obra, de como ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Uma incorporação imobiliária, a gente vai falar um pouco disso, é um projeto, me antecipando, é um projeto que leva no mínimo 24 meses a 48 meses de maturação, né? E antes desse momento, existe um período que poucos se enxergam, que é a forma jurídica sobre a qual esse projeto vai se acomodar, né? E um erro nesse momento vai representar perdas financeiras, dificuldade de funding, de recursos para o desenvolvimento, ele vai atraso até na própria obra, ele vai impactar em diversos aspectos aí do projeto e significar no mundo de hoje, com as margens são cada vez mais apertadas e mais enxutas, na diferença entre o sucesso e o insucesso da viabilidade do empreendimento imobiliário. Quem te procura já deu um passo rumo ao planejamento. Sim. Mas a gente sabe que muitos brasileiros investem de uma maneira totalmente informal, na cara e na coragem, né, no mercado imobiliário. Tem muita gente que poderia vir dar esse passo para o planejamento, começar com o advogado e depois, quem sabe, dar o próximo passo, que seria o mercado de capitais, né? Hoje acho que a proximidade, né, do mercado de capitais, do setor produtivo, da originação, do empresário que atua no segmento, ele já teve mais distante, essa ponte já foi muito mais longa, né? E hoje ela tende, né, cada vez mais, até um espaço como esse, né, se mostrar próxima. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda existe um número bastante grande de empresários sem essa governança, sem essa experiência, pensando que fazer muito pouco ou quase nada de governança, ele vai economizar, ou aquilo é custo, né? A consultoria, o planejamento e o exercício prévio daquela atividade, de como ela vai se projetar ao longo do tempo, seria só custo e atraso de tempo. Muito pelo contrário, a gente tem visto um exemplo mais emblemático dessas empresas de startup. Eles ficam 1, 2 anos, né, sem ter R$1 de faturamento, só pensando a respeito do projeto, dos sistemas, da mecânica de funcionamento daquele software, daquela mecânica que vai ser a atividade sobre a qual eles estão se desenvolvendo aquele projeto. A incorporação é a mesma coisa. E às vezes o empresário, o brasileiro é muito construtor, né? Ele é muito próximo do setor imobiliário por natureza ou por origens até. Origem portuguesa, né? É bem forte aqui para a gente essa sensação. E até a economia foi muito instável e o imóvel acaba representando essa segurança que ele procura. Então ele acha que ele consegue construir, ele tem essa facilidade, né? Em todas as faixas de renda, da mais econômica até a mais organizada e rentável, eles se organizam de maneira muitas vezes não profissionalizada. Né? E deixa para conversar com o advogado ou com o profissional da estruturação financeira. Quando tem problema. Depois tem o problema, depois que já não tem o crédito bancário, depois de ter pago taxas
muito acima daquelas que o produto poderia suportar, né? A gente comenta que o mercado de capitais, ele não precisa ser o acesso último, né? E nem precisa ser em todos os projetos que eu faço, eu vou ao mercado de capitais. Mas ele tem que necessariamente ser uma alternativa possível. Sim. Quando eu estou existe um gargalo, uma dificuldade de funding, o recurso já é escasso, se você não tem a porta do mercado de capitais para bater, para você se socorrer dela, fica muito difícil buscar essa porta se você não pensou na estrutura antes dela iniciar. Então, às vezes, ele vai ter que se socorrer ainda no mercado bancário, aumentando taxas com o banco que ele tem, repactuando dívidas com empresários e repagando aquela dívida para poder pegar mais capital. Então, na verdade, um planejamento, né, mais bem feito, mais refletido sobre aquela estrutura, daria viabilidade ao projeto sem perdas financeiras relevantes. E a governança que você falou, às vezes o dinheiro não é problema. Quantas famílias, né, tem dinheiro e gostam de investir no mercado imobiliário, mas aí eu estou investindo em famílias, às vezes os meus irmãos ou os meus tios e tal, falam, toca você aí, a gente confia em você e tal. E eu confio em quem? Sem governança, sem uma estrutura jurídica que me dê transparência. Eu até, muitas vezes, quando converso com pessoas nesse perfil, eu falo, olha, tem uma cartilha que se chama Instrução CVM. É uma maravilha, ela te diz tudo o que tem que fazer, você não tem o que duvidar, né? Não tem o que pensar. Não é tão difícil, então, né? Mesmo que não seja dinheiro o problema, mesmo que não seja por funding, tem a profissionalização e a governança que o veículo traz, né? Sem dúvida. Essa mecânica de você realizar os atos da atividade empresarial de maneira ordenada e transparente, ela parece até estranha muitas vezes, é óbvia e parece estranha, né, na medida que muitos empresários ainda fazem de maneira atabalhoada, acreditando que é a única forma a fazer, porque sempre deu certo. Sim. Porque tendo recurso, a economia indo bem, funcionou bem. Agora, quando você coloca um terceiro, ou precisa de um terceiro, a gente viu a crise, agora serviu muito até para esse efeito. No momento da crise, aqueles empresários que estavam mais organizados, mais com balanço auditado, por exemplo, de uma incorporadora, com os ativos ali todos devidamente segregados em SPS, enfim, que tinham uma boa governança, uma boa estrutura financeira, jurídica estabelecida, eles têm uma facilidade de contornar essa crise com muito mais sucesso do que aquele que está ali fazendo o projeto da maneira que ele conhece ou sempre conheceu. Dos anos 90 para cá, a gente enxerga isso até com um grande destaque nas empresas que foram à Bolsa de Valores, buscar outros sócios para entrar, que emitiram ações e trouxeram investidores para isso. Elas tiveram que se organizar, tiveram que realizar uma série de adaptações no seu dia a dia, na obra, e a maior parte delas eram empresas familiares, né? Ainda são algumas, inclusive. E isso se mostrou fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento de grande porte, de ativos nobres, de ativos que criam valor, né? O fato de você estar organizado e você criar um procedimento para executar uma atividade até corriqueira, como a cobrança ou como a fiscalização da obra, isso já mostra uma diligência e um procedimento fiduciário com seu próprio negócio, e quando um terceiro vem investir, vai identificar isso como uma segurança e ganha valor para que o teu negócio tenha atratividade melhor que o dos outros, né? E traz segurança para ele, que é o dono, para a família, e traz segurança para, se precisar um dia de recurso de terceiro, eu posso tomar, eu posso pedir. A porta do mercado vai estar aberta. Vai estar aberta. Porque quando você já não tem muito espaço ou precisa do recurso, arrumar a casa para ir buscar, dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, né? E as mudanças, elas não são tão drásticas se você as fizer de maneira paulatina, com tempo para fazer. Então você adapta a empresa, cria as políticas, você desenvolve uma política, né, para a sua empresa, para o seu negócio, em cima do seu negócio. Isso ajuda. Agora, se ele tem que amanhã mercado de capitais, ele vai pegar uma política emprestada de alguém, ele nunca testou, ele vai implementar aquilo
como se fosse uma receita, uma forma muito rígida, e aquilo pode dar certo ou pode criar dificuldades para ele cumprir. Né? É uma consultoria, um grande momento de repensar a minha empresa, definir as minhas políticas, definir para onde eu vou. Né? Isso tende a gerar resultado. Né? Sem dúvida. Bom, falando dos fundos imobiliários, mesmo nesse momento de mercado, vale a pena eu ter um fundo de desenvolvimento? Quer dizer, deixar claro que a gente não está falando hoje exatamente para o investidor lá na outra ponta, o cotista, mas para o investidor no mercado imobiliário, no mercado de real estate. Vale a pena eu buscar estruturar um fundo imobiliário para ser o veículo antes de eu sair construindo ou loteando uma fazenda ou coisa assim? Vale muito. Acho que a resposta não tem outra a ser dada por diversas facetas, né? Diversos argumentos importantes desse segmento. Acho que o primeiro argumento é que essa característica de fundo para desenvolvimento, ainda não é, por razões, enfim, até de mercado ou da natureza que a nossa legislação se desenvolveu, ele não é tão popular, ele não atingiu, acho que os fundos de desenvolvimento para o investidor, a gente conta nos dedos ali na Bolsa, existem 3 ou 4 apenas que tem ali uma pulverização relevante, talvez que tenha pulverização relevante, e o resto são fundos de desenvolvimento que estão ali alocados para investidores estratégicos ou institucionais. Então, assim, ele conta com essa vantagem de início, ou seja, são fundos que não existem tantos outros, né, para você investir. São fundos que, na essência, também dão mais rendimento. Né? O fundo de renda já está muito conhecido, as diferenças de renda monoativo para renda pluriativos e os fundos mistos, com não só vários ativos da mesma natureza, mas ativos hora de galpão, hora lajes, e você consegue já criar diferentes ativos para renda, mas tentando ganhar ou compor um rendimento maior. Mas o fundo de incorporação, o fundo para desenvolvimento, ele busca o ganho do incorporador. Né? E esse ganho é, de fato, importante, relevante, ainda mais numa economia com o cenário que a gente vive hoje e vai viver, seguramente. Caindo, né? Juros muito baixos, muito rápido e muito baixo, muito baixos não, mas baixos, né, importantes para o setor imobiliário, então abaixo daquilo que o setor imobiliário pode cobrar, né, tipicamente para a atividade imobiliária tradicional ali de financiamento. Inflação baixa, né? Então, lembrando, os ativos imobiliários, na essência, eles podem ser indexados à inflação, eles permitem essa diferença de outros ativos da economia, gerando esse acompanhamento. Então, assim, isso dá a eles essa vantagem de ter juros e inflação vinculada no desenvolvimento. O investidor rentista ele já está bem atendido pelo mercado. Então, é um investidor que procura menos risco, né? E ele quer aquela renda lá. Agora, tem um investidor que tem apetite, tem patrimônio, tem perfil para mais risco. E eu costumo separar assim, um seria o investidor de varejo, o outro do atacado, né? Que ele, como você falou, ele quer o ganho de capital do incorporador. Ao mesmo tempo, ele está aceitando tomar o risco da incorporação, que não é um risco qualquer, né? É um risco alto, mas é um risco conhecido, tem gente profissional para tocar o negócio. E é este investidor que poderia estar sendo melhor atendido com mais fundos de desenvolvimento. Sem dúvida. Essa percepção do risco, né, é até curiosa, a gente falou um pouco disso, essa análise, né, que o empresário que faz a incorporação, o empresário que desenvolve o projeto de incorporação imobiliária, ele não enxerga a atividade dele como alto risco. Né? Ele está acostumado a desenvolver aquele projeto, ele sabe que aquilo é intrínseco da atividade dele, ele gosta e continua desenvolvendo, e na maior parte das vezes você olhar um empresário, ele não está fazendo aquilo por 1 ano, 2 anos, ele está desenvolvendo a atividade por 60, 70 anos, né? Desenvolvendo incorporação imobiliária. Segunda, terceira geração sem da dúvida, família. Sem dúvida. E esse tipo de percepção está se aproximando de uma, assim, cada vez mais, eu acho que aí é o caminho do fundo para desenvolvimento, de se profissionalizar, né, dando esse passo adicional, né, que no momento ele trouxe um sócio no mercado de capitais, agora ele usa ele tem espaço e permite ter espaço para criar dentro da governança e da viabilidade de atração de recursos que o fundo imobiliário possui, né, um modelo de desenvolvimento
para projetos importantes por meio do fundo imobiliário. É sim uma ferramenta relevante para que ele crie ali os comparativos, né, de olha, eu vou fazer esse por fundo imobiliário, eu vou fazer esse por meio das SPS que eu estou acostumado, identificando ali suas vantagens e desvantagens, né, os prós e contras, escolher o fundo imobiliário como instrumento de viabilidade daquele projeto de incorporação. Né? Como você falou, é uma opção que tem que estar na mesa no momento do planejamento. Talvez a SPS seja melhor, talvez o FIP seja melhor, mas o fundo imobiliário tem que estar no radar, né? Sem dúvida. Qual seria assim, a vantagem de fazer via fundo imobiliário? É engraçado que para cada projeto, vamos chamar assim, você tem maior ou menor vocação né, para o modelo jurídico utilizado para funding. Não existe uma receita também muito pronta que para toda incorporação o fundo imobiliário vai ser uma ótima solução. Exemplo claro disso, por exemplo, né, que a gente identifica, algumas limitações que ainda, né, e de maneira bem tacanha, a gente encontra na regulação, que é a questão do endividamento, de você poder ter alavancagem com qualidade, não alavancagem ruim ou perniciosa, alavancagem com qualidade que é típica do setor imobiliário. Né? O plano empresário, que é o modelo de financiamento mais amplamente utilizado para a construção de empreendimentos residenciais, na sua maior parte, ele é uma linha importante de você se utilizar na incorporação. Então, se você vai desenvolver aquela obra, aquela incorporação imobiliária e naturalmente vai se utilizar do plano empresário, e deve se utilizar do plano empresário, o fundo imobiliário pode não ser a solução, porque ele não vai conseguir permitir que o sócio da empresa, da SPE, que desenvolve aquele projeto, dê o aval, né, que é típico desse formato de contratação bancária. O banco só libera o recurso se tiver um aval do sócio. E exato. Um dos sócios seria um fundo imobiliário de uma SPE. Um dos modelos que se desenvolve juridicamente para investir por meio de fundo, ele comprando a cota ou a ação, né, da SPE que vai construir o empreendimento. Aí a SPE dá o aval? Não, no caso a SPE iria construir, o fundo deveria dar o aval, ele não pode dar. Não pode. Né? E aí a alternativa para esse modelo é ele caminhar para um fundo de private equity, os FIPs, né, de investimento, que tem outra tributação, eles têm outro conceito, eles têm outra até natureza. Inclusive, juridicamente, ele não pode nem investir, né, em ativos imóveis. Né? Assim, é um fundo que é utilizado, e bastante utilizado até, para a construção imobiliária por vias indiretas, porque ele permite, de forma muito correta, esse aval. É engraçado, né? Porque a gente até fala FIP imobiliário, né? Exato. E na instrução CVM está lá, é vedado investir em imóveis. Exatamente. Porque, claro, não investe em imóvel, investe em uma SPE, uma empresa que desenvolve. A empresa investe em imóvel. Mas e quando, na verdade... não é o veículo ideal. Né? Pois é. O fundo imobiliário, que é o ativo típico e até preferível para essas estruturas, ele fica com uma desvantagem, né? Ele fica com uma dificuldade de criar essa alavancagem. Aí ele se utiliza de outros instrumentos para buscar essa alavancagem. Ele vai caminhar para antecipar recebível, para dar ativos financeiros, ele pode dar em garantia. Então ele vai ter que se financiar de um jeito que não é o padrão do mercado. Ele vai perder taxas de juros de financiamento típicas do plano empresário, que são mais baixas, né? Que você tem uma linha subsidiada ainda, né, para esse tipo de obra, esse tipo de atividade empresarial. Então ele vai perder tudo isso por conta de uma limitação regulatória que me parece não ter mais espaço nos dias de hoje. A gente estava discutindo isso. É um tema, alavancagem em fundo imobiliário é um tema que causa um frisson. O nosso amigo em comum, Sérgio Beleza, está agora assistindo, falando nem por cima do meu cadáver, não é verdade? Um abraço para você, Sérgio. Assim, o veículo, principalmente esse para o rentista, ele não ser alavancado é uma maravilha. Mas o que a gente falava como talvez uma alternativa na regulamentação, então, digamos, um fundo destinado somente para qualificados poderia vir a dar aval para um empréstimo. Sem dúvida. E veja, a percepção do Sérgio é importante, um abraço para o Sérgio, mas se você olhar,
né, hoje, sem mexer nessa estrutura que eu acho que é importante se mexer, minha opinião até. E você já encontra fundos com alavancagem, né? Ele pode antecipar renunciar a recebíveis, fazendo uma alavancagem antecipando por emissão do CRI. Ele pode dar os ativos financeiros em garantia, né, de alguma operação que ele desenvolva. Ele pode subscrever cotas subordinadas em operações. Ele pode desenvolver uma série de estruturas que no final ele ganha uma alavancagem, mas é uma alavancagem. Ele pode comprar o ativo alavancado. Pode. Né? Então isso está perfeito. Agora, por que não, se todos, por exemplo, 100% dos cotistas que são para fundos exclusivamente voltados para qualificados, derem ok, fizeram uma assembleia, foi assim que nasceu essa alteração de regulação para os fundos de participação, né? Era feito caso a caso, com a assembleia unânime, e a CVM, poxa, então eu vou colocar aqui, se você pôs no regulamento, a instrução nova acabou trazendo a 356 olha, vamos permitir isso. A gente está falando de um cenário que é bastante típico, que é uma família. Vai ter 5, 6 cotistas da mesma família. Sim, é um exemplo. Todos qualificados. Perfeito. E aí, se numa assembleia todos eles então concordarem, vamos dar aval para tomar um empréstimo, ok, aí este fundo se alavancaria nesse cenário específico. Não, esse é um exemplo até real, factível e é comum no mercado brasileiro as famílias investirem em empreendimentos imobiliários, né, como a gente mencionou, boa parte das empresas do setor são familiares ou vieram da experiência familiar nesse ramo, mas até do ponto de vista de você lembrar fundos de investimento de grande porte, bancos de investimento, que têm conhecimento, know-how e condição de entender que aquele aval é importante para a alavancagem do negócio, que a alavancagem não é um prejuízo em si, ela favorece o uso do tempo, que eu tenho só aquele período, para a realização da obra pelo menor custo de capital possível. Percebe? Assim, a alavancagem, às vezes, ela é essencial para viabilizar um negócio. Com a alavancagem, com o capital que você traz para um empreendimento, você pode realizar 2 no limite, percebe? Então você está usando de maneira consciente aquele capital, não inconsciente, não desavisadamente. Isso é possível para cotistas familiares ou que tenham um relacionamento claro entre eles, que vão se obrigar a fazer aquilo, com capacidade de pagamento, experiência, ou para realmente profissionais, fundos que tenham ali conhecimento e qualidade para entender que aquele aval ele está sendo dado como uma mecânica essencial para aquele projeto. Sim. E veja, se você perguntar para qualquer incorporador hoje, quando que ele usou o aval que ele deu no plano empresário, a resposta vai ser quase que unânime, que nunca. Ou seja, o aval ele é tecnicamente necessário. Na prática, se o empreendimento vai bem e as coisas fluem da maneira como deve fluir dentro do plano empresário, aquele projeto ele acaba se pagando em si, ele é vinculado ao desenvolvimento. Então, ele faz o financiamento com após a aquisição do terreno, inicia-se as vendas, ele utiliza os primeiros recebíveis para repagamento daquela dívida, após a conclusão das obras, a entrega das chaves, ele fala que está no plano empresário e segue com o recebimento para a incorporadora, no caso para o fundo seria. Então essa estrutura ela é conhecida, ela é eficiente, né, em larga medida. E a gente também comentava agora há pouco que então o FIP é utilizado para isso, porque a regulamentação permite, mas o FIP ele tem reportes menos exigentes do que um fundo imobiliário. Quer dizer, há mais governança já estándar, vamos dizer assim, de uma maneira padrão. O fundo imobiliário ele é um veículo que tem um enforcement maior, que exige mais governança do que um FIP. Então poderia ser até melhor para o investidor já estar vestido num fundo imobiliário do que num FIP na largada, até pela governança. Né? Sem dúvida. É engraçado que algumas regras utilizadas no fundo imobiliário foram migradas para a estrutura dos FIPs. Agora, por que o inverso disso também não é verdadeiro? Né? A CVM tenta, enfim, ao longo do tempo, alinhar e ajustar os diversos modelos de fundo com a sua regulação para evitar essa arbitragem regulatória e muitas vezes tributária. Agora com a tributação dos fundos fechados e o fundo imobiliário, enfim, ainda bem, ficou
ali preservado, né, ainda. Os grupos de WhatsApp ferveram aí na noite. Eu mesmo, na primeira leitura, eu falei, nossa, o fundo imobiliário entrou. Então, deixando claro, o fundo imobiliário não entrou, não vai ser tributado, não vai ter come-cotas em fundo imobiliário. Exatamente. A redação ela é ruim, né? Ela é ruim, ela não deixa claro, evidente essa regra, mas, enfim, não há esse risco por enquanto. Ele nem deve existir daqui para frente, mas acho que essa percepção de que as experiências que um fundo de investimento que já tem uma história, tem uma mecânica, foram aceitas e funcionaram, devem ser colocadas também na regra daquele outro que ainda não tem essa mecânica. Uhum. Eu não preciso dizer que todos os fundos ou quaisquer fundos de investimento imobiliário terão possibilidade de dar aval, né? Mas eu poderia deixar claro que se 100% dos cotistas assim deliberarem, isso é plenamente possível. É um fundo para desenvolvimento com cotistas qualificados. Um fundo de imóveis para renda, ele também não precisa sair dando aval. Então, sem questão dúvida. de fazer um planejamento junto com o regulador e chegar num texto diferente desse texto da MP, chegar num texto claro e bem redigido, né? Exatamente. Não é complicado. Agora, também é natureza no Brasil alavancar pouco. Sim. Aliás, alavancar quase nada, né? Sim. É muito tradicional no Brasil fazer tudo com capital próprio. E aí, então, eu diria que posso entender que a principal barreira ao estruturar isso via fundo imobiliário é a necessidade de alavancar. Se eu não pretendo alavancar, fundo imobiliário seria um bom veículo para... Exatamente. Aí entra a essência, né, da necessidade de você usar o fundo imobiliário para captação de recursos, porque a estrutura vai ser essencialmente a viabilização da obra por inteiro. Você não vai viabilizar aquele desenvolvimento de maneira parcial ou complementar, né, ao ativo financiado, ao custo já financiado, ou às vendas ali existentes. Então, você vai utilizar o fundo imobiliário para que os recursos captados por esse fundo sejam empregados ao longo daquele fluxo de caixa da obra. E aí a mecânica também, de importante estruturação nesse sentido, é entender como será feita a distribuição dessas cotas, né? Eu vou distribuir para subscrição e integralização à vista, eu pego todo o recurso do cotista, fico com ele, né, dentro do caixa do fundo e vou pagando os compromissos, a exposição de caixa ao longo dos 24 meses que eu tenho de intensivo gasto de capital ali para o desenvolvimento. Então, ou não, eu vou chamando o capital ao longo do custo de obra, né? Então, lembrando que se você chamar o capital todo à vista, você tem que, de certa maneira, remunerar esse capital para o cotista. Então, o ganho... O administrador prefere, né? Porque ele não quer ter o risco de, na terceira chamada de capital alguém não integralizar. Então, ele prefere chamar tudo de uma vez e ficar, né? Já está aqui. Mas aí ele tem que tocar uma obra e tocar um caixa. Exato, né? Exato. Aí você começa a enxergar também uma outra limitação, né, na regulação também, que às vezes atrapalha um pouco essa mecânica de você distribuir as cotas e utilizar os recursos. No fundo imobiliário existe uma trava na regulação, até um parênteses mais técnico, que você tem que concluir a oferta, encerrar a oferta de distribuição das cotas, para só então fazer o investimento alvo do fundo. Até então, o fundo tem que ficar com os recursos aplicados em renda fixa. Isso não é verdade para todos os outros fundos existentes no mercado. Só o fundo imobiliário é dessa forma. E os outros fundos, muitas vezes, ele continua captando recurso e ele já começa a fazer investimentos nos seus ativos, né? Então, isso cria uma flexibilidade. Claro, no fundo imobiliário ele pode captar os recursos e não subscrever, integralizar ao longo do caixa ou da necessidade de caixa para aquele empreendimento. Essa mecânica vai ser utilizada se o público-alvo do teu fundo, nesse caso, forem investidores com mais com característica de profissional e investidores institucionais, que tenha a disponibilidade, um pouco mais, exatamente, que entende o risco, que tem capital para isso. Exato, porque para a pessoa física, ainda que seja de alta renda, o compromisso de subscrição, de integralização, ele acaba causando esse temor, esse medo de, na hora, ele não tem o recurso, ele tem um desejo diferente ali depois de um ano, ele tem que continuar
integralizando as cotas, e aquilo pode não ser, eu não estou mais com o recurso disponível, comprei um carro novo, ele tem lá um monte de ideias e acaba atrapalhando o fluxo. Então você tem que perceber, né, que a modelagem jurídica, ao utilizar um fundo para o desenvolvimento, ela vai também se debruçar não só na característica do seu ativo, na forma que você normalmente utiliza o funding para a construção, mas para quem você vai procurar, né, para chamar recurso. Qual é o público-alvo desse fundo imobiliário. Então, isso tudo vai ser elementos importantes para que a estruturação do fundo, esse pensamento que se faz antes do fundo ir ao mercado, antes dele passar a existir, essa lição de casa que a gente faz com o advogado, ou com o estruturador, ou com o financiador, para que o ajuste seja bastante preciso e que no meio do caminho você não precisa criar nenhuma alteração, modificação desse pensamento. Né? Excelente. Eu vou, antes de encerrar, vou dar um susto na sua assessora de imprensa, porque eu vou te fazer uma pergunta que a gente não tinha falado antes. Não, com o maior prazer. Mas que eu tenho certeza que você tem rapidamente algo para contribuir. Claro. O que você achou da LIG? Poxa, muito bom. Da Letra bom. Imobiliária Garantida. Belo tema. A LIG é uma ferramenta que a gente já se debruçou nela. A todo momento que os recursos de poupança vinham se limitando, né, aquela captação do hoje o setor imobiliário ele se financia em larga medida com o recurso do mapa 4, da poupança, que é a obrigação de você utilizar 60%, os bancos precisam utilizar esse recurso para financiar de forma subsidiada, né, a atividade imobiliária. E esses recursos eram sempre escassos ou potencialmente escassos. A gente chegou, acho que em um mês, a utilizar 100% há 2 anos atrás. Se por um longo período a gente conseguir ficar em taxas de juros baixas, a gente tende a não faltar. Mas se voltar a ter uma taxa de juros mais alta, a poupança nunca será suficiente. Ela é um recurso escasso por essência, só aquele montante limitado, vamos chamar assim. Então, sempre se procurou a alternativa de você trazer o mercado de capitais para financiar o setor imobiliário. Ou seja, eu tenho um déficit elevadíssimo, ainda ele está elevado, apesar de todo o esforço que reduziu-se bastante, mas ele continua bastante elevado. E a LIG foi... essa aproximação nunca foi plenamente satisfeita, né? O volume de captação nunca foi suficiente para dizer, olha, eu não preciso mais dos recursos de poupança, o mercado de capitais ou algum outro veículo vai financiar. E a LIG, ela vem ocupar esse espaço, ela pretende ocupar esse espaço. É um produto que a característica dele é a segurança, né, é ter a certeza que o investimento feito vai ser devolvido para o investidor. Então, ele conta com dupla garantia do banco, do seu patrimônio próprio e garantia dos ativos criados numa carteira de patrimônio separado como se fosse um CRI. Essa é a minha principal dúvida. Quando eu falo carteira de ativos, eu não estou falando necessariamente dos imóveis, mas sim do fluxo de pagamento. Dos recebíveis, exatamente. Exatamente. O banco não vai carregar imóvel até porque é contra a alavancagem dele, né? Ele não consegue alavancar o imóvel. Ele não pode deter imóvel no patrimônio. Então, ele carrega os recebíveis ali dos créditos que ele concedeu na sua carteira. Não viu, ainda não tem, mas deve ganhar espaço isso. Sem dúvida. E ganhando espaço, tira espaço do CRI? Não deve acontecer, mas de certa maneira vão conviver as duas estruturas, né? O Brasil, o CRI não é a única estrutura que financia o setor imobiliário hoje. Hoje já tem, né, o SFH, outras. O mercado imobiliário é de fonte plural, não tenho dúvida disso. A taxa de juros cobrada e paga por uma LIG não pode ser, de certa maneira, concorrente com a do CRI. O desejo é que o CRI... Riscos diferentes, retornos diferentes, exato, perfis de investidores todos diferentes, atendidos no mercado de capitais. Exatamente. Muito bom. Obrigado, Carlos. Foram 3 vezes esse ano, né? Foram sim. Que sejam mais 3 vezes ano que vem, já está. Eu fico à disposição. Vai ser sempre um prazer e assunto obrigado. Que não falta para a gente conversar aqui. Tenho certeza que você gostou mais uma vez da presença do Carlos aqui e ele voltará. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Até sexta-feira que vem, hein?